Senhoras e senhores, meu respeitável público, depois de uma longa pausa de uma semana, Fred e Beckler estão aqui mais uma vez para entrar num terreno ardiloso essa semana, Fred. Rapaz, já sinto os movimentos da areia movediça, hein? Da areia que vai nos engolir com esse programa, porque, cara, a gente vai colocar o nosso bedelho num assunto que muita gente leva muito a sério, a ponto de criar brigas e mais brigas e mais brigas no grande palco bélico desse mundo, que é o Twitter, Marcelo. Então vem pra cá, Arthur Quesada, que falou em briga de Twitter, falou de Arthur. Vinheta e depois briga. Porque é o seguinte, Fred Caldeira, as pessoas estão se degladiando na internet para saber o que é melhor, o jogo posicional ou o jogo funcional, o jogo aposicional, enfim, existe uma nomenclatura para o que é diferente do jogo posicional e a gente decidiu eleger aqui qual que é o melhor e qual que vai perder todos os outros jogos do mundo. Pois é, porque parece que se você elogiar um, o outro inexiste, até porque a gente pode trazer esses dois polos do espectro, mas o futebol tem muito mais nuances do que isso, né? Assim, tem muitos treinadores que utilizam, que bebem das duas fontes e de outras fontes para além dessa, porque não é apenas um plano cartesiano, né? Determinado pelo posicional e aposicional e o resto está entre essas duas balizas, não. Mas, de qualquer forma, acho que é o debate tático do momento e a gente tem que tomar muito cuidado, Marcelo Beckler, para não deixar esse programa extremamente dentro do tatiquês e acabar com 100 views que brigam entre si. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado para não ficar tão chato como uma planilha de Excel e a gente sabe que o pessoal que assiste a gente aqui trabalha com planilha de Excel e quer exatamente uma forma de fugir do trabalho, uma forma de se desconectar da realidade, de esquecer que a vida é tão burocrática e vazia. Seguinte, o que é o jogo posicional? Vamos começar falando sobre os conceitos das coisas, né? O jogo posicional, pega o time do Guardiola e é isso daí, basicamente. É um time que ataca, é um time que quer atacar com seus jogadores posicionados no campo de ataque do rival, respeitando as suas posições. O ponta esquerda fica na ponta esquerda, o ponta direita fica na ponta direita. Pode ter jogadores mais móveis, por exemplo. O Guardiola fazia o jogo posicional no Barcelona com um 9 móvel, que era o Messi, que às vezes era um meio-campista, mas às vezes era um camisa 9. Então os jogadores guardam as suas posições na hora de atacar, nos chamados ataques posicionais ou nos ataques estáticos, né? Quando o time já está todo lá atrás, o outro já está todo lá na frente, está todo mundo nas suas posições, são os ataques posicionais. E o jogo de posição passa por ir levando a bola com cada jogador nas suas posições até mais perto da área do adversário possível e até dentro do gol depois, Fred. E é uma escola muito europeia, né? Que você pode pegar desde Rinos Michels, passando pelo Cruyff, claro, Guardiola e vários outros nesse meio do caminho. Mas é uma escola de futebol muito europeia e que vive o auge, né? Acho que desde que o Guardiola surge e consegue fazer o que fez com o Barcelona, depois com o Bayern um pouco menos dentro do cenário europeu e agora com o Manchester City na Premier League e tudo mais, acho que nunca foi tão dominante e nunca inspirou tantos outros jovens treinadores a beberem dessa mesma fonte. Enfim, chega a tanto sucesso, principalmente com o Guardiola, que cria uma saturação, né? Tem gente que acha chato, por exemplo, ver o Manchester City, tem gente que acha chato ver os treinadores que tentam ser Guardiola dentro da própria realidade. E também cria um contramovimento, que é basicamente esse jogo aposicional, esse jogo funcional, que também não é novo, tá? Mas que tem um grande expoente com variações. Tem o Fernando Diniz, claro, tem o Scaloni com o título da Argentina na Copa do Mundo, tem o Spalletti com o Napoli e agora vamos ver como é que vai ser com a seleção italiana. Enfim, tem vários representantes, uns mais, outros menos, do que é chamado de jogo funcional, aposicional, um jogo de relação, que pelo nome já dá para ver as diferenças, né? Se um olha para a posição, o outro olha para a relação entre os jogadores. Se um tem uma estrutura mais rígida, o outro tem uma estrutura
mais fluida e que prioriza talvez a inventividade, a liberdade criativa dos jogadores. Um alarga o campo, outro tenta às vezes estreitar esse campo para criar essas relações. Marcelo, não sei se você concorda comigo, é mais sobre controle e outro sobre riscos dentro desse controle da posse de bola. Eu acho que o jogo posicional ele quer fazer com que o time ataque bem, mas que ele também se defenda com a bola. Normalmente esses times se sentem muito desconfortáveis quando eles estão sendo atacados, quando eles não têm a bola. Costumam sofrer bastante em transições defensivas, né, os famosos contra-ataques, mas que não serve só como contra-ataque, porque a transição defensiva pode sair de um tiro de meta, né? Se você sobe para marcar um tiro de meta lá na frente, por exemplo, o Brighton faz isso muito bem, né, que é sair jogando a partir de um tiro de meta, parece que é um contra-ataque quando você já tem a bola no pé. Então, normalmente o jogo de posição você precisa da bola para se defender. E isso, às vezes, eu acho que gera uma confusão quando as pessoas criticam, por exemplo, o que o Manchester City está fazendo, que é chato, que é burocrático, porque às vezes parece que ele está atacando, mas ele está se defendendo. E se o rival quer sair e morder, ele vai acelerar o ataque e vai chegar ao seu gol, o que é um contra-ataque de um time que já está com a bola no pé também. Então, assim, as coisas são muito mais diversas. Existem, como se fosse na Sibéria, que o pessoal consegue ver 50 tons de branco. Isso não é uma cor ou outra, isso é uma coisa que vai mudando muito e bastante. Por exemplo, no ataque posicional, num time que joga um jogo de posição, é muito importante que os jogadores se adaptem ao esquema. Você tem um esquema montado e que o jogador tem que fazer aquelas funções ali. No jogo relacionista ou no jogo funcional, você pega o que você tem, você pega os ingredientes dos jogadores que você tem, você fala, bom, se isso aqui eu faço uma torta, se isso daqui eu faço um acarajé, ou isso aqui eu faço uma sobremesa. Você tem que pegar os jogadores para ver o que você vai conseguir fazer com eles, no outro não, você molda os jogadores ao seu esquema. A diferença está mais ou menos por aí. Mas quando o Guardiola tem o Haaland, ele molda o jogador ao esquema, o que é algo do jogo funcional, né? Que é assim, você pegar a característica do jogador e tentar encaixar ela dentro do esquema, mais ou menos tenta fazer isso o Guardiola, não tanto com bolas longas, como faz o Borussia Dortmund e tal, mas dentro daquele contexto ali. Então, a sensação que dá é que o jogo funcional, Fred, você falou isso outro dia, dá mais liberdade ao jogador, e por mais que seja um jogo que você não tem a bola toda hora, que você vai ter mais criatividade, mais poder de individualismo do que o outro, né? Eu acho que o que traz um pouco de torcida para o sucesso desse outro tipo de jogo, desse jogo funcional que é mais exceção do que regra hoje em dia, é porque é algo diferente e que acho que alimenta um pouco uma sensação de nostalgia, inclusive. De quando o futebol tinha mais camisas 10, de quando o futebol era mais sobre lances com mais espaço, com lances de habilidade. Você trouxe algo que o Rafa Oliveira falou, que eu gostei muito no vídeo recente do seu canal, Beckler, que é sobre como a evolução do futebol faz com que hoje o craque ele se destaque mais sobre o tanto que ele faz em pouco tempo, com poucos movimentos, do que uma bola maravilhosa com muito espaço como tinha antigamente, né? Então, assim, o jogo funcional, por trazer mais essas relações, essas tabelas, a escadinha e tudo mais, acho que alimenta um pouco a nostalgia do que a gente vê menos, né? Nesses 50 tons de branco, a gente vê pouco verde, né? O cara da Sibéria, ele chora quando vê uma árvore, imagino eu. Então, assim, traz um pouco desse florescer, mas o Fluminense, por exemplo, nesse momento passa por uma instabilidade profunda defensiva, né? Parece nunca ter o controle do jogo, algo que raramente times de um jogo posicional, por exemplo, o Tite e o Flamengo, com orçamentos muito diferentes, né? Não estou comparando orçamentos e sim o controle dos jogos. Ele sofre um pouco menos, o Tite, ele bebe muito da fonte do jogo funcional. Agora, muitas vezes o City, e eu estou usando o City porque o Guardiola é o suprassumo desse exemplo, mas você pode olhar para outros times, eles acabam sendo taxados de chatos por uma culpa que não é deles. E o Bielsa disse isso de maneira muito interessante numa entrevista de alguns anos atrás, quando ele estava no Leeds, para o Renato Senise, nosso grande companheiro que trabalha na ESPN, que ele fala, cara, o Guardiola prejudicou o futebol, sem querer, porque ele criou um jogo que só é possível você defender de maneira muito efetiva com 2 linhas de 5 para atrás da bola. Você precisa de 10 homens ali atrás da linha da bola para se defender. E aí acaba virando um jogo meio maçante. É por aí também. É por aí, mas por exemplo, vamos pegar o exemplo da semana passada, o Manchester City e Real Madrid.
O Real Madrid não se defendeu com 2 linhas de 10. Muitos momentos ficou fechado, mas assim, Sim. é um time que criou desconforto, né, ao Manchester City. E o que o Manchester City tentou fazer naquele jogo foi se defender com a bola em muitos momentos. Tocava a bola sem muita intenção por muitos momentos do jogo, para que o Real Madrid não tivesse a bola para correr. Então, também parte um pouco da estratégia do jogo do Guardiola, que eu também acho. Se você se defender mal, se você der espaço, eles vão chegar no seu gol muitas vezes, tanto que o Manchester City normalmente faz mais de 150 gols por temporada. Mas quando eles têm do outro lado um time que contra-ataca bem, o Manchester City também quer tocar a bola para se defender, mais para se defender às vezes do que para atacar. Apesar de ter sido um jogo de 3-3, eu tenho a sensação que mais o Manchester City queria se defender de um time que ia correr muito, porque as transições do Real Madrid são muito letais, do que estava procurando espaço para entrar. Porque se quisesse forçar e errar, ele podia. A questão é que ele não queria errar. Né? Claro, claro. E é o calcanhar de Aquiles do Guardiola, né? Porque assim, o que o Real Madrid fez muito bem, o Liverpool fez muito bem tantas outras vezes, que é essa transição direta que pega o Manchester City desesperado na transição defensiva, e o Manchester United várias vezes conseguiu machucar com diversos treinadores porque fazia isso muito bem, mesmo com um caos negativo, diferente do caos positivo do Liverpool e desse Real Madrid. Cara, você cita esse jogo, onde que nessa escala a gente coloca o Ancelotti, né? Ele tem várias nuances, tanto de um jogo posicional, quanto de um jogo aposicional. Hoje, sem um camisa 9 que ele queria ter, ele deu mais liberdade e mais mobilidade para o ataque. Trocas de posições entre os jogadores. Vinícius, a impressão que dá que Vinícius, Rodrigo e Bellingham, uma vez que eles já estão lá na frente, que eles têm liberdade para se movimentar de um lado para o outro, para se encontrarem. Normalmente, o que o Ancelotti gosta de fazer também é juntar muitos jogadores. Quando está atacando mais estático, né, quando o time adversário já está na frente, que ele junte muitos jogadores perto da bola para gerar espaços também. No final das contas, o que todo mundo quer é gerar espaço. Porque para atacar, você precisa ter espaço. Então, ou você gera esse espaço ficando atrás, porque o time vai vir para frente, então o espaço vai estar lá para quando você recuperar a bola, ou você vai tocando a bola tentando desorganizar o adversário. Eu peguei até aqui para a gente trazer. Olha como é difícil, se as pessoas quiserem colocar só nas caixinhas, elas vão ter muito problema. Os times com maiores posses de bola da Europa, contando só as ligas nacionais, então, tirando as Copas e tirando as competições europeias. O primeiro, Manchester City, depois o PSG, depois o Barcelona, depois o Leverkusen, depois o Bayern. 5 times bem com essa escola, né? Ter a bola, controle, jogo posicional e tal. O Real Madrid, por exemplo, é só o 13º time da Europa com mais posse de bola. Ele não é nem o segundo da Espanha. O Las Palmas, que tem um técnico que era técnico do time B do Barcelona, o García Pimenta, tem mais posse de bola do que o Real Madrid na Espanha. Se a gente for pegar em número de passes trocados, aí vem o Manchester City, o Brighton é o segundo time da Europa que mais toca a bola, o Leverkusen, o PSG, o Tottenham e o Real Madrid trocou mais passes do que o Barcelona na Liga Espanhola até aqui. Tem bem menos a bola. A porcentagem de posse de bola do Barcelona é de 65, do Real Madrid 59. E o Real Madrid toca mais a bola. Por quê? Porque ele toca mais rápido. Jogadores mais próximos, mais rápidos, querendo achar logo o espaço. Tipos de passes. Olha só que até me surpreendeu. 6% dos passes do Manchester City são longos. E do Real Madrid, 7%. Eu tenho a sensação que o Real Madrid, o que dá de passe longo para Vinícius e Rodrigo correrem, né? O Rudiger, né? Quebrando a bola toda hora. Não, né? É 1% a diferença de passes longos e curtos de Real Madrid e Manchester City. Aí sim tem algo aqui que me chama a atenção, que eu já esperava, que é o tipo de gol. Gols em jogadas construídas. O Barcelona é o principal da Europa, 77% dos gols do Barça são ataques posicionais, jogadas construídas. Manchester City, 73%. O Real Madrid tem 69% dos seus gols feitos jogadas construídas. Mais que o PSG, de um técnico que disse semana passada que é mais expoente, por exemplo, que o Xavi desse jogo. E em contra-ataques, o Real Madrid tem 10% dos seus gols em contra-ataque. O Barcelona tem 1,6%. O Barcelona fez um gol de contra-ataque na temporada. E o Manchester City, 2% de gols de contra-ataque. Aqui sim a gente vê como o Real Madrid sai jogando, às vezes nem em passes longos, né? Porque o gol contra o Manchester City do Rodrigo, por exemplo, acho que não conta como passes longos, o que fez o Real Madrid. E o PSG tem mais gols de contra-ataque que o Real Madrid. Apesar de ter uma das principais posses de bola, de um técnico que se coloca como esse estilo, faz mais gols de contra-ataque do que o Real Madrid. Porque o jogo é muito complexo. Porque não dá para dizer que o time que quer atacar lá na frente, que quer pegar o que o Guardiola e o Cruyff fizeram e ler e estudar essa bíblia ou esse documento,
que eles vão fazer sempre a mesma coisa. E tem, cara, pô, isso aí é ótimo. Tem vários pontos aí que eu fiquei pensando enquanto você ia trazendo esses dados. Por exemplo, como que, por conta enfim, do jogo posicional e do sucesso do Guardiola e dos mini Guardiolas que foram surgindo ou tentando surgir, muita gente agora vê o futebol como se mais posse de bola jogou melhor. E não é assim. Tem muito time... Por exemplo, eu e você acho que concordamos que o Real Madrid, a proposta do Real Madrid funcionou bem melhor do que a do City no jogo de ida lá no Bernabéu. E muita gente respondeu, cara, mas olha, o City teve 60 e tantos % de posse de bola, como se isso fosse uma prova de que a proposta do City funcionou melhor. A proposta do Real Madrid não era disputar a bola contra o City. Assim como vários times no futebol não querem disputar a bola. Pelo contrário, eles querem te dar a bola para depois te agredir. Outro ponto, se o City não tem tanto gol de contra-ataque, como que a gente vai ver o Haaland do Borussia Dortmund? Não vai ver. É outro Haaland. A gente tem que se adaptar e aí tem que entender se o Haaland ele quer ser o do Borussia Dortmund, ou se ele está mais feliz sendo um Haaland que empurra a bola para dentro e consegue fazer pelo menos 40 gols a cada temporada. Foram 52 na temporada passada, hoje nessa deve bater pelo menos 40. Mas não dá para esperar que o Haaland tenha o espaço que ele tinha no Borussia Dortmund. Então tem você adaptar o time ao jogador, mas também adaptar o jogador ao time. O Haaland, ele joga dentro do Manchester City. O City nunca vai mudar completamente o estilo de jogo para dar campo para o Haaland correr. A sensação que eu tenho é que o City queria um 9 e pegou o que tinha no mercado, porque ele tinha tentado o Harry Kane antes. Eu acho que o City queria muito mais o Harry Kane do que o Haaland para complementar, né? O Xavi falou nessa sexta-feira algo sobre o Vitor Roque em relação a isso também, que o Vitor Roque nunca tinha jogado desta forma, desse tipo de jogo de posição, e que por isso ele está jogando pouco, porque ele está aprendendo. Eles estão mostrando vídeos para o Vitor Roque de olha como que você faz bem esse movimento, qual que é a hora de fazer, qual que é a hora de não fazer, para moldar o jogador também, para se adaptar a esse esquema. Enfim, os jogadores tentam se adaptar como o Vitor Roque ou como o Haaland. Tem jogadores que o Henry já falou, né, quando ele chegou no Barcelona, que ele tinha que ficar fazendo movimentos para cá e para lá, para arrastar defensores e que os outros aproveitassem os passos. A diferença é que você não vai ver o Henry indo buscar a bola lá no pé do volante, porque senão o Xavi e Iniesta vão falar com ele, o que você está fazendo aqui? A gente vai precisar de você daqui a pouco lá. Eu li uma coluna de um analista técnico chamado Antonio Gagliardi. Ele é italiano, analista, parte da comissão do Mancini na seleção da Arábia Saudita, também trabalhou com o Mancini agora há pouco na seleção da Itália. E o título dessa coluna de opinião, que é de março do ano passado, a era do jogo posicional está para acabar, interrogação. É uma provocação de quem enxerga movimentos de contracultura, de uma resposta a essa, como é que eu posso dizer, a esse domínio mesmo, né, assim, dos 50 tons de branco que você trouxe, de diversas pequenas mudanças dentro de uma grande árvore que é esse jogo posicional. Ele não tem certeza, tanto é que tem uma interrogação no título da coluna, mas é uma boa provocação para trazer algo que está conseguindo ter sucesso aqui e ali, mas que eu acho que, pelo menos enquanto Pep Guardiola for treinador, vai ser difícil que você consiga trazer uma resposta funcional ou aposicional para esse jogo posicional tão bem feito. Não sei. A sensação que eu tenho é que, por exemplo, o Guardiola já disse que o De Zerbi é o próximo, né? Em algum momento, não sei se é porque o Guardiola sempre quer elogiar muito o rival e tal, mas ele já falou isso. O que eu vejo no jogo do De Zerbi é os ataques parecerem contra-ataques, porque ele sai jogando desde atrás, os times vão morder, os times mordem e ele consegue fazer a bola chegar muito bem na frente com muito espaço para correr. Só tenho dúvida que acho que se o De Zerbi substitui o Guardiola no Manchester City, poucos times vão morder ele lá na frente. Então o que os times vão fazer? Vão se fechar todos lá atrás e aí você vai cair no mesmo problema que o Guardiola tem e que os outros têm, que é, como é que você ataca duas linhas de 5 tão fechadas atrás? Se os caras não vão pegar o seu goleiro lá, esse espaço todo, esses 70 metros de campo são completamente um latifúndio que não serve para nada, que não seja para a bola chegar onde ela vai começar a ser disputada. Então eu tenho dúvida se os próximos que estão chegando, se o De Zerbi, por exemplo, se for o próximo que está chegando, ou se o Xabi Alonso, a partir do momento que eles chegarem em clubes com hierarquia, para os adversários se fecharem muito, como que eles vão conseguir os espaços? Acho que a gente já está quase chegando no final aqui, pelo menos da minha parte. O grande X da questão para mim é como achar o espaço.
Então, se você vai jogar vai contra-atacar, tudo bem. Você vai achar o espaço como? Você tem que se defender muito bem, você tem que ter bons corredores na frente, jogadores de 1 contra 1 para achar espaço assim. Se você não tem esses jogadores, você tem Bernardo Silva, Foden um pouco menos, antes o Manchester City tinha Gundogan, Rodri, você tem que esses caras joguem pequenos jogos de futsal durante o campo, vai dividir no campo em 30, 30, 30, 30, 30 até dentro do gol adversário, e tem que achar espaço de alguma forma. Que seja o Grealish servindo como isca, para que venham 2, 3 jogadores nele, que ele toque a bola e que em algum momento vai aparecer alguém na frente da área. Mas o X da questão para mim, Fred, dos dois tipos de jogo, é onde que o espaço vai aparecer e em quando que ele vai aparecer. Ele vai aparecer quando você está atacando ou quando você está defendendo. E acho que é uma resposta que o Xabi Alonso vai nos dar a partir da próxima temporada, que uma coisa é você saber jogar muito bem contra esses times, né? Assim, você contra-atacar o Guardiola muito bem, tem muito mérito, mas como que você faz isso ao longo da temporada para somar tantos pontos quanto o time do Guardiola? Por isso que é tão difícil vencer a Premier League contra o Manchester City. E o segundo ponto é quando você é pedra e quando você é o teto de vidro, né? O Leverkusen é a grande surpresa da temporada. Na temporada que vem não vai ser mais surpresa. Como que ele vai lidar? Chegar ao topo é aquela velha história. Às vezes é menos difícil do que se manter no topo por tanto tempo. Tanto é que você olha para o City, a primeira versão que deu certo do Guardiola da segunda temporada e compara com o de hoje, há muitas diferenças. É claro, o jogo posicional, etc. e tal, isso não mudou. Mas esses mini campos de futsal, eles foram achando respostas de maneiras muito diferentes ao longo, tanto é que agora o City ganhou uma Liga dos Campeões com uma linha de 4 zagueiros. Né? Não tinha lateral, pelo menos de natureza, né? Então, enfim, é muito complexo para a gente ficar nessa dicotomia, nessa bipolaridade, nesse fla-flu eterno que parece tomar conta de vários debates bélicos no Twitter de que uma coisa é certa, outra coisa é errada e 100% de um lado e 0%. Assim, a gente primeiro que já pede desculpa aos acadêmicos da coisa que podem estar assistindo a gente, isso aqui não vai servir de material de estudo para vocês, a não ser para vocês comprovarem que o jornalista sabe de uma forma muito rasa sobre os temas, mas a gente não chegou lá onde vocês estudam muito mais do que a gente para chegar, então parabéns para você que estudou. E segundo é que vai brigar por outra coisa no Twitter, vai brigar se o vestido é azul e dourado, se ele é amarelo e verde, não sei qual eram as cores mais, mas vai brigar pelo que realmente interessa, que são temas de relevância muito pouca e de memória curta também. E que a gente vai então para o nosso queridíssimo Out of Context. Assim, eu vou trazer o que você inclusive me sugeriu e me relembrou, que vai colaborar com o tema, então não sei se é tão fora de contexto assim, mas que pelo menos foi um momento engraçado de uma das perguntas que eu fiz pro Guardiola ao longo dessa vida, que foi sobre esse ponto de se defender com a bola, né? Que ele já falou tantas vezes, você trouxe aqui também, enfim, tá muito claro que o City gosta muito de fazê-lo, tanto é que, se eu não me engano agora dos 12 títulos de Liga Nacional que o Guardiola tem na carreira como treinador, em 11 o time dele terminou com a melhor defesa da competição. E eu pergunto para ele, dou esses dados e falo, cara, então você é um treinador retranqueiro? E aí ele ri e fala que sim, por essa perspectiva ele é sim o treinador defensivo, porque aí ele começa a falar que o futebol começa pela defesa e que para ele a posse de bola é sim um ato defensivo para depois você atacar, enfim, mais ou menos por aí que a banda tocou e pelo menos eu não tomei uma pancada do Pep Guardiola por não entender. Que bom que ele entendeu a pergunta e a graça que eu tentei fazer ali. I was looking at the league titles you have in your career as a manager. In 8 of the 9 of them, you had the best defensive system with less goals suffered. And you are on this track again. You are the team in the current Premier League with the best defensive system. Are you a defensive manager? In that terms, yeah. We defend with the ball. We believe that not because we defend a lot of players in your box, you're going defending well. You have to defend well in that period. But always I believe that as much the ball, when the opponent has the ball,
far away from the goal, and as much you have the ball, that is the best way to defend, because it's to score, to concede a goal, the opponent has to have the ball, and as less the ball they have it, more chances that we have to make a clean sheet and be solid. And after we have to talk about what we have to do with the ball. But when you have the ball, yeah, we can consider counter-attack and that can happen and they punish you. Yeah, it's a question. And at the end, look, for example, now the best teams in the Premier League right now is because most of them, they are offensive. They have the ball high percent, and the top of the league in the Championship, Fulham, is the team like has more time with the ball. And yeah, I'm very pleased for that. I'm very pleased, for the be offensive, but at the same time to be solid, conceding few goals. Eu já vi uma palestra do Guardiola, tá no YouTube. Ele deu essa palestra em Buenos Aires antes da Copa de 2014 e falavam com ele do estilo de jogo e da estética e do jogar para agradar as pessoas. Ele falou, não, a gente só quer ganhar. A única coisa que eu quero é ganhar os jogos e eu acho que essa é a melhor forma de ganhar os jogos. Então, se no final das contas as pessoas também se divertem, muito bem, mas o que todo técnico quer, todo técnico monta o time simplesmente para ganhar. É que entendem que é aquela discussão, né? Jogar bem ou ganhar. Não, assim, este tipo de jogar bem é a ferramenta para ganhar, não é uma coisa ou outra, uma coisa vai levar a outra. Cara, eu vou contar um caos aqui. Na minha época de repórter esportivo em Belo Horizonte, era uma época mais livre, mais aposicional dos repórteres, né? A gente ficava em qualquer lugar, inclusive dentro do campo. Estava lembrando outro dia que o jogador no aquecimento batendo bola e a gente entrava lá e fazia pergunta para os caras. Que loucura que era o futebol, né? Que loucura. E aí eu ficava perto dos bancos de reserva e aí num clássico mineiro, eu não vou falar os nomes dos técnicos para não expô-los. Um técnico foi fazer a substituição, chamou o jogador e passou as instruções. Cara, o espaço vai aparecer aqui, porque estava 2-0, eu acho. Vão soltar os laterais e tal, então eu quero que você corra quando o nosso volante pegar a bola, porque é ele que vai conseguir lançar e quando ele pegar a bola, normalmente vai ser porque os volantes dele subiram para marcar ele, então vai sobrar o espaço para quando você correr, o atacante está exatamente no meio dos zagueiros. Dito e feito, cara. Comecei a olhar, pegava a bola num contra-ataque, os volantes iam pressionar para tentar roubar a bola, jogava a bola para esse ponta que entrou, um zagueiro tinha que correr, sobrava espaço no meio da área, o time fez mais um gol assim. E aí o técnico adversário chamou também um jogador para entrar, tentar fazer alguma mudança tática também no time. E as instruções dele, vamos lá garoto, vamos lá, eu confio em você, hoje é tudo nosso. E ele foi lá? Ele foi lá, o técnico confiou nele, só hoje é tudo nosso, é que não saiu exatamente como previsto, porque tinha um adversário do outro lado que estava até bastante mais preparado. Mas que diferença que a gente via naquela época de preparação, né? Assim, acho que hoje isso não acontece mais até, mas diferença de preparação e tal, ou até pode ser o que o jogador precisa, né? Talvez o jogador não precisa de 1000 informações, ele precisa de um pouco mais de moral para entrar no jogo e tal. Fato que não deu certo. Mas naquela época, cara, isso tem 15 anos talvez, naquela época isso já tinha me chamado a atenção, a diferença de como que as instruções podem ser passadas de um lado ou do outro no mesmo jogo. Não, e acho que às vezes, não deve ter sido esse caso, né, assim, mas em várias vezes o cara já recebeu as informações ou antes do jogo, ou de algum auxiliar no banco antes de aquecer ou depois de aquecer, e aí chegou o papel do treinador e só... O Ancelotti, ele falou isso recentemente sobre como muitas vezes novos treinadores, para finalizar e amarrar, e acho que já entrando meio que no resumo que você pode chamar quando você quiser. Pode agora, me interromper resumo. dando um grito. Como que alguns jovens treinadores, eles passam tantas informações para os atletas que o cara fica perdido, assim. Acho que foi também o Xabi Alonso que falou recentemente que ele sabe exatamente o quanto de informação ele tem que passar para cada atleta. Que tem jogador curioso e interessado e que quer compreender melhor o porquê das coisas, e que tem jogador que o porquê justamente atrapalha. Que é melhor você dizer, olha, é isso, corre para a ponta, mas ele não quer saber que é porque o volante vai apertar e o volante do time dele vai lançar, não, é só corre para a ponta que você vai receber a bola.
Então, é isso, né, cara? É muito mais complexo do que colocar numa caixinha, etc e tal. E outro dia eu escutei sobre um técnico de um grande clube europeu que faz sessões de vídeos intermináveis e que os jogadores não aguentam. Não aguentam, não absorvem, não querem mais e não confiam mais, até porque as sessões de vídeo, depois quando entra em campo, coisa diferente. Então, a superexposição também a informações pode atrapalhar. É por isso que sempre que eu faço qualquer tipo de conteúdo, Fred, seja um vídeo, seja uma conversa, um comentário, eu tento passar o mínimo de informação possível, porque eu não sei se a pessoa do outro lado está completamente interessada em informação. Então, e eu sei também que 70% da comunicação ela é visual. Então, basicamente o que eu faço é passar 2 horas por dia na academia, 15 minutos só estudando, que eu sei que quando eu falo as pessoas estão interessadas apenas na minha estética, num casaco bastante ajustado e não no que eu falo. Eu pensei que você dançava também enquanto você... o TikTok é isso, né? Assim, é uma dança sem nenhuma informação. Inclusive, quem está assistindo a gente, imagina quem durou até aqui, né? Imagina quantos mini vídeos completamente desinteressantes e, portanto, interessantes, essa pessoa já não assistiu para chegar até aqui, Beckler. Exatamente. E outra coisa, se ela está assistindo a gente até esse momento, ela já podia ter zerado o TikTok. Sim. O algoritmo dela já falou assim, não tenho mais nada para te mostrar. Teve um dia que eu estava muito entediado, que meu Instagram falou, você chegou no fim. Eu zerei todo mundo que eu seguia. Eu zerei, assim, não tem mais nada para te mostrar. A partir de agora, segue outras pessoas, vai ler um livro, vai fazer aprender uma nova habilidade, faz alguma coisa aqui e acabou. Então, você assistiu a gente até aqui, você podia ter zerado o seu Instagram. É verdade. Já está no resumo, tá? Agora. Já foi o resumo. Acho que já acabou, né? Não tem muito mais o que fazer aqui, não, Marcelo Beckler. Mas acho que a gente conseguiu trazer, pelo menos, algumas perspectivas para essa discussão, para esse debate que é interminável e atemporal, né? Assim, ele estava aquecido quando o Diniz foi para a seleção brasileira, acho que agora deu uma desaquecida, mas sei lá, se o Ancelotti amanhã bater no Guardiola e conseguir se classificar, vai dar uma aquecida também como jogo posicional, está saturado, enfim, é um vídeo que acho que ele pode volta e meia servir de alguma coisa para nossa colaboração mínima fazer parte da discussão. E o que eu não tenho nenhuma dúvida é que, aqui atrás, no campinho tático, na prancheta... pensei que era no planeta. Também, aqui no planeta. Na prancheta, todo técnico ganha, cara. Todo técnico ganha na prancheta. No final das contas, os jogadores vão entrar em campo, com 1 minuto vai sair um gol e pode mudar completamente a história do jogo. Um zagueiro vai fazer um gol de perna direita de fora da área, como fez o Guardiola, um zagueiro canhoto, e pode mudar o jogo. Então, assim, não existe tática melhor do que a outra. Porque se existe uma tática melhor do que a outra, todo mundo vai fazer a mesma tática e ainda assim alguém vai perder o jogo. Então não existe um sistema tático melhor do que o outro, não existe uma tática melhor do que a outra, não existe nada infalível. O que talvez exista é a melhor forma de deixar os seus jogadores, o que você tem em mãos, confortável dentro de campo para fazer um jogo e que você tem que... O ganhar ou perder vai depender de muitos fatores, mas gerar mais chances do que seu adversário e permitir que seu adversário gere o mínimo possível contra você. Isso, se você for com 80% de posse de bola, com 20%, não interessa. Você tem que conseguir fazer isso, que é o que todos os técnicos querem. Boa! Marcelo Beckler, sempre um prazerzaço. E vamos ver o que vai acontecer agora nessa semana de definição da Liga dos Campeões. Imagino que na semana que vem a gente trace um pouco o cenário das semifinais, né? Imagino que esse seja o tema do programa da semana que vem, sem querer me adiantar a definição dos bastidores, mas imagino que esse seja o curso natural das coisas. Pode ser. Então vocês façam o favor de deixar aqui nos comentários também. Se vocês não querem ver a gente falando sobre as semifinais da Champions, mas sim sobre algum outro tema, deixe aí nos comentários. Eu, Fred Caldeira, agora vou fazer o que é muito importante para minha comunicação com o meu público, que é ir malhar e depois postar uma foto sem camisa. Perfeito. E eu vou aparar o bigode, que é a única oferta de estética que eu posso ter aqui. Um beijo, hein? Até o próximo vídeo. Valeu, gente!